resolução da revisão de história, né? Já que a gente não terá aula de história daqui para amanhã, né? Amanhã é nosso teste de história no primeiro horário, certo? Então fica para vocês aqui a resolução da revisão, certo? Vamos lá. Marque a alternativa que explica corretamente o que foi os 3 dias gloriosos na Revolução de 1830 na França. Vamos lá. Foi o dia em que a burguesia saiu à rua e colocaram Carlos X no trono. Não, né? Letra A tá errada por quê? Gente, a Carlos X, na verdade, com a Revolução de 1830, ele é tirado do trono, não colocado no trono. E essa revolução, ela não é feita pela burguesia, pelo contrário, ela é feita pelos trabalhadores, né? Letra B, foram 3 dias de conflito entre polícia e trabalhadores. Não, apesar de ter havido um certo conflito, não foi esse o contexto, né? Vamos lá, letra C. Foram trabalhadores que saíram às ruas e depuseram Carlos X. É a questão correta. O movimento de 1830 na França ele é feito pelos trabalhadores. E é nesse movimento que Carlos X é retirado do trono. Então, correta aí é a letra C. Beleza? Vamos lá, né? Segundo, a Revolução de 1830 instituiu a monarquia constitucional e pôs fim à que dinastia? Então, primeiro, letra A, dinastia de Bragança. Gente, dinastia de Bragança não é nem da França, a dinastia de Bragança é de Portugal. É a dinastia de Dom Pedro I, Dom Pedro II, então não tem nada a ver com a França, né? Dinastia Merovingia também não tem nada a ver com a França. Tem um pouquinho a ver com a região que é a França hoje, mas ainda era no período dos francos, né? Ainda nem se chamava França. Na verdade, esse período aí é o período que a gente chama de período dos bárbaros, né? E Merovingia foi a primeira dinastia desse povo franco, né? Mas não tem a ver com a França de 1830, né? A dinastia de Avis. Avis também é uma dinastia portuguesa, né? É a dinastia que centraliza a monarquia de Portugal, né? Com o mestre de Avis, certo? Então a correta aí é a dinastia de Bourbon, né? Então a Revolução de 1830, né? Que tira o poder real e dá uma monarquia constitucional. Professor, qual é a diferença de monarquia absoluta e monarquia constitucional? Monarquia absoluta é poder total do rei. Monarquia constitucional, esse rei ele é subordinado ao parlamento, né? Ao Congresso, certo? Então é letra D aí, dinastia de Bourbon. Questão 3, né? Tem assim, cadê? Perdão, é aqui. A monarquia constitucional, conseguida com a Revolução de 1830 e que durou até 1848, foi marcada por, né, grande desenvolvimento econômico financeiro com aprofundamento da Revolução Industrial na França, que é o correto, ó. Letra A é a questão correta. A Revolução de 1830 até 1848, né, que durou aí 18 anos, ela teve um grande desenvolvimento econômico, principalmente um desenvolvimento industrial. É aí que a França entra na Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial, que se iniciou em 1850, tem a França como um dos principais países industrializados, justamente por conta desse período de 1830 a 1848, certo? Vamos lá, quarta questão. Na quarta questão tem assim: o que gerou as péssimas colheitas de 1845 e 46 e quais foram suas consequências? Marca a alternativa que contém a resposta correta. Crise bancária e fim da industrialização. Não. Esse período aqui, gente, não tem uma crise bancária. Se a França está se desenvolvendo industrialmente, não é por isso que a gente tem uma perda de colheita, né? Não vai ser uma crise nos bancos que vai fazer com que a colheita diminua, né? A colheita, de certa forma, ela não depende, ela depende mais de questões climáticas do que propriamente de uma questão bancária, né? Letra B, secas e alta vertiginosa do custo de vida, empobrecimento de grande parte da população rural. Tem tudo a ver, né, gente? Se a gente está falando de colheita, né? A gente está falando de colheita, o que é que pode atingir uma colheita? O que é que pode diminuir uma colheita, né? Ou praga, ou seca, ou chuva, enchente, né? Chuva demais, enchente. No caso aqui da França, nesse período foi secas, né? Quando você tem a seca, você diminui a produção, o que é que acontece? Os preços aumentam, ou seja, a pobreza aumenta,
né? Olha o que está dizendo, empobrecimento de grande parte da população rural. E quem mais sofre com isso é a população rural, né? Então, letra B é a correta aí, certo? Vamos aqui à questão 5. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidamente. Questão 5 diz assim: com a ajuda... Daqui a pouco eu volto com a questão 5 para vocês.